céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então, disse a seus discípulos: a messe é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe, que mande operários para a sua messe. Convocados os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus poder sobre os espíritos imundos para os expelirem e curarem todas as doenças e todas as enfermidades. Os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. A estes 12 enviou Jesus, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades para entre os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, pregai dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Palavras da salvação. Décimo primeiro domingo do tempo comum, 18 de junho, Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus, capítulo 9, versículo 36, capítulo 10, versículo 8. Seguintes, É no 8. Aqui, vamos à reflexão então. Jesus tem diante de si um panorama pesado, uma multidão de pessoas tristes, abatidas, famintas, como ovelhas abandonadas. Relembra para elas a passagem do profeta Ezequiel. Deus, indignado com o descaso das autoridades, cuidará pessoalmente das ovelhas. Deus as livrará das nações e proverá alimento, justiça, segurança, força e um pastor, o próprio Deus, descendente de Davi. E Jesus sabe que a tarefa é enorme e os trabalhadores do reino são poucos. A solução está na oração. Lança, por isso, um apelo válido para todos os tempos. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Jesus chama os 12 apóstolos e os dota da sua mesma autoridade. Deverão percorrer o mundo, transformando as relações humanas, estabelecendo o reinado do Deus libertador. A reflexão do dia a dia com o Evangelho da editora Paulus. E aqui a gente vê neste Evangelho a tradição apostólica novamente marcada, onde os apóstolos vão emanados pelo poder do próprio Cristo. Então, como a gente fala hoje, para os nossos padres e sacerdotes, in persona Christi, in persona Christi. É impressionante isso mesmo. Vamos ver o que diz o Catecismo da nossa Santa Igreja desse texto de hoje. Parágrafo 1877, Catecismo da Santa Igreja Católica. A vocação, e vai falar muito nesses parágrafos sobre a vocação da humanidade é manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Esta vocação reveste-se de uma forma pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina, mas diz também respeito ao conjunto da comunidade humana. Parágrafo 1949. Chamado à bem-aventurança, mas ferido pelo pecado,
o homem tem necessidade da salvação de Deus. O auxílio divino é-lhe dado em Cristo, pela lei que o dirige e na graça que o ampara. Trabalhai com temor e tremor na vossa salvação, porque é Deus que opera em vós o querer e o agir segundo os seus desígnios. Parágrafo 1987. A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, de nos lavar dos nossos pecados e de nos comunicar a justiça de Deus pela fé em Cristo Senhor e pelo batismo. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele, porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado, de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo de 8 a 11. Parágrafo 1988. Pelo poder do Espírito Santo, nós tomamos parte na paixão de Cristo, morrendo para o pecado, e na sua ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros do seu corpo, que é a igreja. Os sarmentos enxertados na videira, que é Ele próprio. É pelo Espírito que nós temos parte em Deus. Pela participação no Espírito, tornamo-nos participantes da natureza divina. É por isso que aqueles em quem habita o Espírito são divinizados. Parágrafo 2012. Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, porque os que Ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aqueles que predestinou, também os chamou. E aqueles que chamou, também os justificou. E aqueles que justificou, também os glorificou. Também Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Parágrafo 2013. Os católicos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Para alcançar esta perfeição, empreguem os fiéis as forças recebidas segundo a medida em que Cristo as dá, a fim de que, obedecendo em tudo à vontade do Pai, se consagrem com toda a alma à glória do Senhor e ao serviço do próximo. Assim, crescerá em frutos abundantes a santidade do povo de Deus, como patentemente se manifesta na história da Igreja, como a vida de tantos santos. E aqui é um apanhado breve de alguns parágrafos do Catecismo da nossa Santa Igreja, que reporta o Evangelho de hoje, onde Jesus diz, que a messe é grande, os operários são poucos, e através da vocação, que nós nos consagramos a Deus e ao serviço dos irmãos, não é nenhum direito apenas nosso, mas é o nosso dever de agir conforme Cristo pediu que os apóstolos agissem na sua época. Isso vale ainda para o dia de hoje. E que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida.